Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Moser, eu sou músico, produtor e gestor cultural. Estou atualmente como presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Cultura aqui do município de Amparo. Sou um homem branco, de cabelo curto, barba. Estou usando uma camiseta num tom entre verde e azul, cada um pode dizer aí o que acha que é, com uma ilustração de uma planta. Estou sentado, apoiado numa mesa, do meu lado esquerdo tem um tablet e uma planta, do meu lado direito tem um quadrinho de moldura vermelha, também com uma planta. Hoje é o dia das plantas aqui. Bom, eu estou vindo aqui para iniciar um convite, né, do jornal A Tribuna, para o seu canal digital ATTV, para criar uma coluna onde eu vou falar sobre arte, cultura, políticas públicas, seja ela de municipal, estadual, federal, enfim. Trazer um pouco de informação, opinião e espero que vocês gostem. Vamos lá? Bolsonarismo e cultura. O assunto é fresco, né? Recentemente, é sabido, né, que a gente teve a invasão dos edifícios lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Né? A gente está falando do Congresso, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, né? Num ato terrorista por bolsonaristas extremistas, onde a gente teve a quebra de várias obras artísticas ali presentes, né? Obras muito importantes para a cultura brasileira, e a gente teve quebra, danificação, roubo, né, de quadros, esculturas, vasos, enfim, diversas obras ali. E essas obras que não eram só obras de arte esteticamente, não eram simplesmente itens ou patrimônios públicos, né, como por exemplo uma escrivaninha ou um vidro que se quebra, mas eram obras que contavam a nossa história, né, de vários artistas muito famosos, muito importantes para a nossa cultura, e também do exterior, né, vaso chinês, uma peça do Sudão, também de artesanato. Então, obras que contavam história, que contavam a nossa cultura, que traziam pontos de vista de diversas áreas aí da nossa sociedade e que compõem o que a gente chama hoje de povo brasileiro. Então, era muito representativo, eram obras que traziam valores, visões da época e que foram muito importantes aí para a nossa história, que hoje, infelizmente, foram destruídas, né? E a gente vê que o ódio, né, a hostilidade perante a cultura, perante as artes, né, por parte desses extremistas, né, que foi muito alimentada durante esses 4 anos de governo Bolsonaro. Eu acho que a postura do governo Bolsonaro com a cultura durante essa gestão deu muita lenha para que essa população hostilizasse tanto a cultura assim, tá? E eu quero falar um pouquinho das características desse governo com a cultura, tá? Para exemplificar um pouco disso que eu falei agora. Eu acho que a gente pode começar falando até do fim do Ministério da Cultura, que foi uma grande simbologia nesse sentido, né? Não foi só uma reestruturação organizacional, né? Mas sim um desmonte, né, daquela instituição e uma simbologia assim de o que a cultura representa para essa gestão, né? Porque a cultura sim virou um grande inimigo dessa gestão, porque esse governo traz uma visão autoritária, uma visão antidemocrática, uma visão muito homofóbica, preconceituosa e de valores muito conservadores, o que costuma ser totalmente ao contrário do que a cultura representa. A cultura é diversa, a cultura é progressista, a cultura é liberta, ela é viva e ela é democrática. E ela transpassa esses preconceitos. Então, tudo isso
que a cultura representa é uma ameaça para esses valores do governo Bolsonaro, né? Mas eu queria trazer também aqui hoje um paralelo com outros governos autoritários brasileiros. A começar pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. Nesse governo de Getúlio, a gente teve um crescimento muito grande do investimento na cultura por parte do governo, com o objetivo de criação de símbolos nacionais para o exterior. Então, a criação de uma identidade nacional cultural para os países, né, do exterior e tudo mais. E aí a gente está falando do samba, da feijoada, Carmen Miranda e outros símbolos que a gente tem hoje até hoje como referência, foram criados nessa época. E não porque eles não existiam, foram criados no sentido de realizar grandes investimentos culturais para que esses símbolos cresçam e tornem-se, né, símbolos nacionais. Então a gente tem um investimento grande do poder público na cultura, porém com esse objetivo muito claro e com um controle e um dirigismo muito grande, ou seja, o que o governo entendia como cultura recebia investimento, o que ele queria, o que ele escolhia como símbolo recebia investimento. Todo o resto era simplesmente ignorado e largado, né? Depois a gente tem, na ditadura militar, nos anos 70, também um crescimento muito grande dos investimentos na cultura, mas já com outro objetivo, para reforço de ideologia e propaganda do governo. Isso é muito comum, tá, em governos autoritários pela história da sociedade mundial. A gente tem aí nazismo, fascismo também usando a cultura para reforço do seu governo e propaganda. E a ditadura brasileira também não foi diferente, tá? Ela usou a cultura de forma muito bem assim, né, no sentido funcional, para a propaganda do seu governo, e tudo que fazia contraponto a isso, ou simplesmente não recebia nenhum tipo de investimento, ou era censurado mesmo, que foi muito comum na época, né? Mas ainda assim a gente teve um aumento grande do investimento público na cultura. E aí a gente chega no governo Bolsonaro, que, ao contrário desses, ele também fez, sim, usou da cultura para reforço da sua ideologia e do seu governo, principalmente no último ano, 2022, principalmente com a Lei Rouanet. A gente está falando de projetos aí armamentistas, de cunho armamentista, né? Ou até projetos na Lei Rouanet de igrejas evangélicas, para reforço aí de sua ideologia. Porém, a grande característica do governo Bolsonaro foi o asfixiamento da cultura, né? Você tem ali uma diminuição do orçamento, né, para que a cultura se tornasse, se definhasse, né? Inclusive uma grande paralisação durante a própria pandemia, né? Então a gente teve censura também, por exemplo, da Ancine, né? Filmes da Ancine foram censurados e tudo mais, mas a gente teve aí uma paralisação muito grande, uma diminuição muito grande da cultura no governo Bolsonaro, para que ela realmente se definhasse, né? Então foi a grande característica desse governo. Isso demonstra como a importância da própria cultura no governo Bolsonaro. A gente fala que ela não tinha importância, mas ela tinha, e a gestão do Bolsonaro via muito bem isso. Então todas essas ações foram justamente para que a cultura ela quase sumisse, para que não fizesse contraponto ao seu próprio governo, né? Então essa foi a grande característica aí, de forma bem estratégica, ressalto aqui. E ao mesmo tempo ela foi colocada como grande inimiga, né? Então isso cria uma visão no inconsciente coletivo desses extremistas bolsonaristas de como a cultura é nociva e é uma ameaça aos valores, e não que ela realmente é em sua essência, mas sim, ela é questionadora, sim, ela traz diversidade, ela traz alternativas, e é tudo que essa população não busca, né? Ela busca a conservação das suas próprias visões, né? Sem muita heterogeneidade, né?
Então, eu acho que a cultura ela se mostra aí como uma grande possibilidade a essa visão, a esse conservadorismo todo. E eu acho que daqui para frente também a gente vai ter possibilidade da cultura florescer de novo, né? E conseguir fazer todo esse contraponto e quem sabe a gente ter uma diminuição através da cultura desse extremismo, desse terrorismo e desse bolsonarismo que a gente viu aqui, né, principalmente nesses últimos dias. Bom, gente, muito obrigado, quero agradecer a todo mundo, espero que tenham gostado. Vou continuar com a coluna semanal aí. Estou aberto aqui a ideias também, questionamentos e até semana que vem. Valeu!